Olá! Hoje nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria é uma ferramenta matemática bastante utilizada no cálculo de distância envolvendo triângulos retângulos. Na antiguidade, matemáticos utilizavam o conhecimento adquirido em trigonometria para realizar cálculos ligados à astronomia, determinando a distância quase que precisa entre a Terra e os demais astros do Sistema Solar. Atualmente, a trigonometria também é bastante utilizada e para compreender o seu uso é necessário assimilar alguns conceitos. Primeira coisa, a gente está falando aqui de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, no caso específico. Sabemos que o maior lado desse triângulo é chamado de hipotenusa e está sempre oposto ao ângulo de 90 graus, e os outros dois lados são chamados de catetos. Bom, se temos um ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos têm uma medida menor que 90 graus, portanto, são chamados de ângulos agudos. Analisando, então, os ângulos agudos, quando a gente escolhe um desses ângulos como referência, os catetos possuem um nome. O cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é aquele que está em frente ao ângulo que nós tomamos, por exemplo, aqui no caso o ângulo alfa, o cateto oposto é o lado A. E já o cateto adjacente é aquele cateto que ajuda a formar esse ângulo, é o B. Quando tomamos o ângulo beta, o cateto oposto é o cateto B. E o cateto adjacente, A. E a hipotenusa sempre é a mesma, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Relações entre triângulos semelhantes. Note aqui que nós temos infinitos triângulos retângulos, todos semelhantes. Semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, ou seja, eles têm o ângulo alfa comum e o ângulo de 90 graus. Portanto, percebendo que eles são semelhantes, a gente sabe que essas razões entre eles vai ser correspondente. A partir daí, foram estudadas as relações entre esses ângulos agudos e chegaram ao seguinte, as famosas razões ou relações trigonométricas. Sempre que fazemos a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, chegamos a uma constante. E essa constante é chamada de seno e esta constante depende do ângulo. Portanto, a gente fala seno do ângulo alfa. Então, esse seno é uma constante que depende do ângulo. Já o cateto adjacente desse ângulo dividido pela hipotenusa, nós chamamos de cosseno do ângulo alfa. De novo, depende de qual é o ângulo. E a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo adjacente, é também uma razão, uma relação trigonométrica chamada de tangente, que também depende do ângulo alfa. Apesar de depender do ângulo alfa, nesses três casos, cada uma tem sua particularidade e seu valor específico, dependendo deste ângulo. Então, as relações trigonométricas ou razões trigonométricas no triângulo, resumindo, são essas aqui. O seno do ângulo alfa é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, isso só é válido nos triângulos retângulos. Não se esqueça, seno é có, cosseno é cá, tangente é cok. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno adjacente dividido pela hipotenusa, tangente oposto dividido pela adjacente. Ou seja, só que à toa. Umas ferramentinhas aí simples para ajudar a gente a decorar as formulinhas. Trouxe aqui como encontrar então os valores do seno, do cosseno e da tangente, de acordo com os ângulos. Então, percebam que primeiro a gente vai encontrar o seno do alfa, cosseno do alfa, tangente do alfa. Então, primeiro, o seno do alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que o cateto oposto do alfa é o 4, e a hipotenusa é o 5, portanto, 4/5. E assim eu vou fazendo para todos eles. O cateto adjacente do alfa é o 3, a hipotenusa continua sendo o 5, e a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo adjacente, vai ser, nesse caso, 4/3. Agora, quando a gente fala do beta, o seno
do beta é o cateto oposto do beta, então vai ser 3/5 dividido pela hipotenusa. O cosseno do beta vai ser 4/5, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do beta, 3/4. Percebam que dentro do mesmo triângulo, o seno e o cosseno são o contrário, dependendo do ângulo, e a tangente é o inverso uma da outra. Então, por exemplo, a tangente do alfa deu 4/3, a tangente do beta 3/4. Exatamente o inverso. Sabendo que seno de alfa é igual a meio, então eu sei que o seno de alfa é igual a meio. Determine o valor de x no triângulo retângulo. Então, a gente quer saber o x. O que a gente sabe do x? Que ele é a nossa hipotenusa. E que nós temos o cateto oposto do alfa. Então, a gente também sabe que seno do alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, só que o seno de alfa é meio, o cateto oposto é outro e a hipotenusa é x. Então, a gente faz aqui uma multiplicação em cruz para determinar o valor de x. 1 vezes x é x, 2 vezes 8, 16. Então, a gente tem o valor exato do seno do alfa e a gente pode usar isso a nosso favor para descobrir os lados desse triângulo. Um pintor apoia uma escada em uma parede perpendicular ao solo. Sabendo que o pé da escada está a uma distância de 3 metros da parede, que forma com o chão um ângulo de 20 graus, calcule o comprimento da escada. Então, a gente já tem um esqueminha aqui e x é o que eu quero descobrir. Percebam que o nosso x é a hipotenusa desse triângulo. E o 3 metros, lembrando que o ângulo que a gente está tomando aqui é o 20 graus, ele é o cateto adjacente. Então, qual é a relação trigonométrica que a gente viu agora durante o vídeo que utiliza o cateto oposto e a hipotenusa? Bom, é o cosseno. Então, o cosseno do alfa, nesse caso, não é alfa, vai ser cosseno de 20 graus, porque o alfa é 20 graus, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que o cosseno de alfa, o meu exercício deu que é 0,94, o meu cateto adjacente é 3 e a minha hipotenusa é x. Então, basta a gente resolver essa relação. Então, 0,94 é igual a 3 sobre x. X está dividindo, passa multiplicando. E o 0,94 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 0,3 dividido por 0,94. Então, o nosso x aí é aproximadamente 3,19 metros. Mais um exemplo. Calcule os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Percebam que a gente não tem o cateto oposto, então a gente precisa começar descobrindo ele. Nós temos a fórmula de Pitágoras. Apesar de nós não estarmos falando sobre ela, a gente pode utilizá-la. Então, a gente sabe que é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A minha hipotenusa é o 8, cateto é 4 e cateto é x. 8 ao quadrado, 64, 4 ao quadrado, 16. 64 menos 16 é igual a x ao quadrado. Continuando aqui. 64 menos 16, 48, é igual a x ao quadrado. Como é que eu determino a raiz de 48? Nós não vamos determinar, a gente vai decompor, né? Então, vá lá no cantinho do seu caderno, decompõe o 48, divide por 2, que dá 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Junto de parzinho, então a gente tem que a raiz de 48 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Só que o que é parzinho sai da raiz quadrada. Então, cancela aqui. 2 vezes 2 raiz de 3 é igual a x. Terminando aqui, meu x é 4 raiz de 3. Então, beleza. Então, a gente determinou que este lado é 4 raiz de 3. E agora, basta a gente calcular o seno do alfa
que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse caso, 4 raiz de 3 dividido por 8. Simplificando, eu tenho raiz de 3 sobre 2. Simplificando por 4 aqui, hein? Já o cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 4 sobre 8, que é meio. E a tangente de alfa é coca, cateto oposto dividido pelo adjacente. Oposto 4 raiz de 3, adjacente é 4. Simplificando, dá raiz de 3 sobre 1, ou próprio raiz de 3. Olhando para essas relações, dá para perceber que o nosso ângulo alfa é igual a 60. Mas da onde você tirou isso? Vou explicar agora. A tabela das razões trigonométricas. Percebam que o que eu falei no começo do nosso vídeo é que o seno, o cosseno e a tangente têm um valor fixo, cada um diferente do outro, dependendo do seu ângulo. Então, tem uma tabela que tem todos esses valores aí que a gente pode utilizar. Então, isso daqui vale para qualquer triângulo retângulo. Porém, nós temos os ângulos notáveis, que são ângulos agudos que aparecem com frequência dentro dos triângulos retângulos. E esses ângulos são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E aí a gente tem uma tabela fixa para eles que a gente deve decorar. Então, os exercícios sempre vão nos fornecer os valores dessa tabela aqui, tirando nos casos dos de 30, 45 e 60. E aí, então, no caso do seno de 30 graus, meio, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, cosseno, raiz de 2 sobre 2, tangente 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, meio, tangente de 60 raiz de 3. Por isso, então, olhem bem essa aqui, ó, aqui no final, é exatamente os valores que nós encontramos no exemplo que eu acabei de fazer aqui. Por isso que o alfa vale 60. E é isso, gente. Qualquer dúvida, falem comigo. Beijos!